forma como o Senhor quer que eduquemos, tá bom? Hoje eu não vou entrar na questão da obediência, pretendo fazer isso no próximo domingo, falando sobre a obediência e a nossa autoridade, a autoridade dos pais, a obediência dos filhos, mas eu queria hoje trazer uma base para que a gente possa então chegar no próximo domingo, tá bom? E eu creio que possivelmente eu estarei aqui chovendo no molhado, mas eu creio que seremos abençoados. O Senhor vai nos lembrar de algumas coisas que possivelmente tenhamos esquecido, tá bom? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que a educação dos nossos filhos nos caminhos do Senhor precisa, antes de tudo, começar com a nossa própria educação. Antes de ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor, nós precisamos começar com a nossa educação, a nossa autoeducação. Abra em Deuteronômio, nós vamos passar alguns minutos aqui no livro de Deuteronômio. Os irmãos devem imaginar qual é o capítulo, não é? Capítulo 6. Capítulo 6, versículos 4 até o versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, 4 até o 9. Nós vamos ler todo, depois a gente vai voltando, tá bom? A palavra do Senhor diz: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como um sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Irmãos, o povo da aliança, o povo escolhido de Deus, o povo de Deus, Israel, que deveria refletir a glória de Deus, o caráter de Deus, recebeu uma das mais sublimes responsabilidades, a de transmitir para as suas futuras gerações os grandes feitos de Deus. Apresentando os grandes feitos de Deus, as pessoas iriam conhecer o caráter de Deus. Deus, ele é conhecido por meio daquilo que ele faz, por meio dos seus atributos, por meio das suas qualidades. O povo de Deus, então, deveria transmitir para as futuras gerações os grandes feitos. Observe comigo o versículo 20 até o versículo 25. Versículo 20 até o versículo 25 do mesmo capítulo. Diz assim: o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor, nosso Deus, como Ele nos ordenou. Perceba como seria, então, essa transmissão dos estatutos de Deus, das palavras de Deus. Deveria ser algo simples, deveria ser explicado para as suas futuras gerações. Assim, as leis do Senhor, os estatutos, deveria ser então transmitido para os seus filhos iriam transmitir para os seus filhos,
e assim por diante. A nação de Israel deveria conhecer o Senhor. A nação de Israel precisava entender quem era o Senhor. No entanto, nós sabemos que muitos falharam, não é? Muitos falharam, o Senhor então os castigou, levando cativos, sendo sitiados, sendo escravos de outras nações por muitos anos. Os irmãos estão caminhando aí pelo panorama do Velho Testamento, já deve ter percebido como esse povo era rebelde, né? E a gente pode se perguntar como esse povo pode ser rebelde, vendo as maravilhas de Deus, os grandes feitos de Deus, e ainda assim, mas nós também poderíamos seguir os mesmos passos deles. Esses estatutos e mandamentos do Senhor, então, deveriam estar, em primeiro lugar, nos corações dos pais. O texto destaca, então, duas coisas que deveriam acontecer. Primeiro, com os pais. Amarás, em primeiro lugar, amará o Senhor teu Deus. Os pais deveriam, então, aprender a amar o Senhor, seu Deus. O Senhor Jesus Cristo nos diz que o nosso coração é medido por algo que nós fazemos. O nosso amor por Deus é medido por algo que nós fazemos. Lá em João capítulo 4, versículo 21, o Senhor Jesus Cristo diz: olha, se vocês me amam, vocês devem guardar os meus mandamentos. Amar a Deus, então, significa obedecer os mandamentos do Senhor. O que é requerido dos pais aqui é que estes tenham, então, um firme relacionamento íntimo com o Senhor Deus, por meio da obediência às suas leis. Seria inútil os pais procurarem ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, sem que esses não amam ao Senhor, sem que eles não busquem um desenvolvimento, um relacionamento íntimo de amor, desenvolver um relacionamento íntimo de amor com o Senhor. E esse amor que eles deveriam ter, portanto, deveria ser refletido na obediência. Em segundo lugar, nós temos aqui que essas palavras estarão nos seus corações. Estas palavras deveriam estar no coração dos pais. O amor deles por Deus, então, deveria ser manifesto pela obediência sincera. O texto destaca aqui: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Um amor sincero, o Senhor destaca aqui. Irmãos, é do coração que flui a vida. É no coração que se encontra o nosso homem interior. O coração, portanto, é o núcleo do nosso ser. Quando eu falo do coração, não estou falando desse órgão, mas do nosso ser interior. É dele que flui a vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4 e 23 nos diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. O Senhor Jesus Cristo, repreendendo os fariseus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 34, repreendendo ali os fariseus, ele fala o seguinte deles: raça de víboras. Jesus Cristo fala assim? Que Jesus Cristo é esse, né? Jesus Cristo não é só amor? Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Eis a razão dos pais, então, atarem, em primeiro lugar, as palavras do Senhor no seu coração e amarem o Senhor com sinceridade, observando os estatutos e guardando-os no seu coração, tendo eles como manual de vida. E o princípio é simples, então. Se o meu coração está cheio da palavra, está cheio de amor pelo Senhor, em obediência a Ele, o que fluirá naturalmente? Dos meus lábios, a palavra do Senhor. Se no meu coração, no coração dos fariseus,
existiam coisas ruins e que por isso eles exalavam coisas ruins por meio dos seus lábios, do mesmo modo, quando nós retemos a palavra do Senhor e guardamos no nosso coração, o que sai da nossa boca são palavras do Senhor. O contrário também é verdade, então. Se não estivermos com o coração cheio da palavra do Senhor, o que sair da nossa boca são gritarias com os nossos filhos, não é? Palavras que não edificam. Portanto, é necessário que os pais precisam, então, reter as palavras do Senhor no seu coração, guardar e amar o Senhor, obedecer à palavra do Senhor. O primeiro princípio é para sabermos, então, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Aqui nós precisamos aprender primeiro. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a ser educados no caminho do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos entender que é responsabilidade dos pais a educação dos seus filhos. É responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Ou seja, Deus não autoriza a terceirização na educação dos filhos. Deus não autoriza que nós terceirizemos. Isso eu estou falando de pais que são saudáveis e que podem, sim, criar os filhos. Não estou falando de pais que não podem de forma alguma por questão de saúde. Mas Deus não autoriza. O princípio de Deus é que Deus não autoriza a terceirização na educação dos nossos filhos. Observe comigo o que o texto continua falando. Versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Versículo 7. Estas palavras, você as inculcarás aos seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar, e assim por diante. Para quem é a responsabilidade aqui? Os pais. Quem são os que têm filhos? Os pais. Então, os pais deveriam, então, passar a palavra do Senhor para os seus filhos. A ordem de Deus é clara. A ordem de Deus é que, retendo, então, guardando no coração, aprendendo a amar o Senhor, essa palavra, então, precisa ser transmitida aos filhos, para que eles possam aprender também a amar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Eles precisavam aprender a respeito do Senhor. Então, os pais precisam entender que precisam aprender a lei do Senhor, guardar no coração e assim transmitir. É a responsabilidade dos pais. É a responsabilidade dos pais inculcar as palavras do Senhor dos seus filhos e de mais ninguém. Dos pais. E a palavra inculcar aqui é interessante porque a palavra traz a ideia de pressionar com força. Traz a ideia de pressionar algo com força ao ponto de deixar marca. Como imprimir ou gravar. A ideia é que os pais precisavam entender a palavra do Senhor e transmitir, inculcar, pressionar com força na cabeça do menino, na cabeça dura do menino, até deixar marca, até imprimir a palavra do Senhor no coração. É como se nós pegássemos um carimbo, por exemplo, e marcar e ali deixar marca. A ideia de inculcar aqui é pressionar com força ao ponto de deixar marca. E perceba que isso não era apenas um devocional, de vez em quando, uma vez na semana talvez. Não era algo que os pais deveriam fazer com os filhos apenas quando desse certo. Observe comigo que existe uma rotina de maneira intencional no inculcar dos filhos, no inculcar a palavra do Senhor nos filhos. Deveria fazer continuamente. Deveria ser algo normal. Deveria ser algo como acordar de manhã, tomar café, almoçar e jantar. Deveria ser algo normal. Deveria fazer parte da rotina da família o inculcar a palavra do Senhor. Observe comigo o que diz aqui.
você as inculcarás aos seus filhos. As palavras do Senhor, não é? Os pais deveriam fazer isso. E delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se também. Então, inculcar aqui diz respeito a uma ação contínua e intencional. Diz respeito a os pais intencionarem ensinar os filhos a palavra do Senhor. O ato de inculcar, então, deve ser feito de forma simples, de forma contínua, fazer parte da rotina da família. E claro que isso, o que eu quero dizer é que nós precisamos, os pais precisam então proporcionar meios intencionais para ensinar os seus filhos a palavra do Senhor. Meios intencionais, sim, mas que seja algo que faz parte, como eu já falei, da rotina. E eu listei aqui alguns meios intencionais pelos quais nós podemos inculcar a palavra do Senhor na cabeça dos nossos filhos, deixar marca, né? Como diz aqui. Eu citei alguns aqui, poderíamos ter outros, mas eu listei 4 aqui. O culto doméstico, todos os dias. Importantíssimo o culto doméstico, para que os nossos filhos possam aprender doutrinas. Por que não? Não, os nossos filhos são pequenos, eles precisam aprender a lição que Noé tem uma barca pequenininha e que os animais estão ali presos, todos apertados ali, né? Os filhos precisam aprender, e um dos meios intencionais é o culto doméstico, né? Eu sei que existem pais que não podem fazer de manhã, não podem fazer durante o almoço, mas peça ao Senhor para que o Senhor dê a oportunidade para que você, em algum momento do dia, possa fazer isso. Um horário de dormir, o texto diz que ao deitar, não é? Ao deitar, quando for dormir, os pais precisam ensinar. Nós costumamos fazer leitura, nós temos um livro que conta as histórias da palavra de Deus, não lembro do nome do livro, mas que tem toda a Bíblia, e é muito bom, é bem ao pé da letra, contando as histórias da palavra de Deus. Nós ensinamos os nossos filhos então, na hora de dormir. Antes de dormir nós sentamos com eles e nós lemos 1, 2 capítulos. Eles não estão com nenhum pingo de sono, então não tem perigo deles dormirem. É mais fácil nós dormirmos. Nas refeições, o texto diz assim: você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiverem sentado em sua casa. Por que não uma refeição aqui, né? No momento da refeição, quando vocês estão ali reunidos na mesa, vocês podem inculcar o ensino da palavra de Deus nos seus filhos. E quando estiverem andando pelo caminho, na sua vida normal, passeando com os filhos, mostrando a grandeza de Deus, mostrando a natureza que Deus criou. Mas o texto continua e diz que nós precisamos, e eu gosto de usar essa expressão aqui, que eu entendo que é a expressão aqui de Deuteronômio, é que nós precisamos cultivar no nosso lar uma atmosfera evangélica. Eu não estou falando evangélico no sentido do evangelicalismo de hoje em dia. Eu estou falando atmosfera evangélica no sentido de que o evangelho precisa fluir como uma atmosfera do nosso lar. A atmosfera do nosso lar precisa refletir, precisa transmitir, exalar o evangelho. Veja o que o texto diz, versículo 8 até o versículo 9. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os seus olhos, e você as escreverás nos umbrais de sua casa.
e nas suas portas. O que os judeus fizeram? Eles entenderam isso daqui ao pé da letra, pegaram então caixinhas, colocam com a lei do Senhor amarrado, são os filactérios, né? Nós chamamos, colocam e deixam ali. E usam aquilo como uma espécie de amuleto, como uma espécie de pé de coelho. Né? Isso dali serve como algo para, sim, para lembrar da grandeza do Senhor, mas eu entendo que o texto ele não quer dizer somente isso. Eu acredito que quando o texto diz que nós precisamos atar por sinal na nossa mão, por frontal dos nossos olhos, escrever nos umbrais de nossa casa e nas tuas portas, eu acredito que isso tudo é desenvolver essa atmosfera, trazendo para nós hoje essa atmosfera evangélica do lar. Nós precisamos, em outras palavras, o que eu quero dizer com isso é que os nossos filhos precisam perceber que o Evangelho envolve toda a nossa vida. O Evangelho envolve toda a nossa vida. Nós não somos crentes, o papai e a mamãe não é só crente na igreja. O papai e a mamãe não servem ao Senhor apenas na igreja. O papai e a mamãe amam ao Senhor em casa. O papai e a mamãe lê a palavra de Deus. O papai e a mamãe oram juntos. O papai e a mamãe me ensinam a palavra do Senhor. No disciplinar, eles me ensinam a entender que aquilo que eu fiz é pecado, e pecado é algo horrível diante de Deus. Então, a ideia de cultivar uma atmosfera evangélica é que nós precisamos viver o Evangelho dentro do nosso lar. Os nossos filhos precisam amar o Senhor, precisam entender que nós amamos, então, o Senhor, ao ponto de nós trazermos para o nosso lar e não deixarmos aqui na igreja, no prédio. Mas o que temos visto hoje são lares que terceirizam a educação dos filhos. E eu listei aqui alguns exemplos de terceirização que muitas vezes alguns pais inconscientemente, eu acho, estão terceirizando a educação dos filhos. Um exemplo são os avós. Alguns pais têm filhos e esses filhos são dados para os avós. Os avós agora têm a responsabilidade de criar. Os pais, muito ocupados, precisam sustentar o filho, precisam comprar o alimento, precisam comprar as roupas, o calçado, precisa dar educação da escola, não é? Então eles precisam ter que trabalhar para poder ensinar, para poder dar uma vida melhor para os filhos. E aí muitos pais então entregam para os avós. E os avós nós sabemos que já estão em um outro nível, né? Nós lembramos os nossos pais, por exemplo, como pessoas que disciplinavam. Os meus pais me disciplinavam, os meus pais não deixavam eu falar palavrão, os meus pais tentavam me educar. E aí muitas vezes nós achamos que os avós, os nossos pais, poderão fazer isso com os filhos, com os netos. Mas não são os seus filhos, não são os filhos deles. Eles não têm mais o mesmo vigor que tinha antes. E a tendência é dos avós mimarem, não é? A tendência é dos avós mimarem. O menino quer um Danone e há brigas entre eles muitas vezes. Então, o avô é um pouco mais rígido, né? Muitas vezes. E aí o menino quer alguma coisa na geladeira, um Danone. O avô diz não, você não pode. Mas a vovó vai lá e diz, deixa o bichinho, né? Deixa o bichinho, e aí entrega, né? Não, mas o papai disse que não é para você fazer isso. Mas eles não estão aqui, pode pegar, né? Então, os avós são um exemplo de terceirização na educação dos filhos. Eu conheço pessoas que fazem isso.
Um segundo exemplo de terceirização seria a escola. A escola é um dos meios de terceirizar a educação dos filhos. E particularmente um dos mais perigosos que nós encontramos hoje. A escola não quer que seus filhos aprendam apenas português e matemática. A escola não quer que os seus filhos aprendam a subtrair, diminuir, saber a gramática. Eles querem fazer o papel dos pais. O papel que é exclusivo dos pais. Formar caráter. Eles dizem, nós somos formadores de caráter. Mas isso é uma prerrogativa dos pais. Mas muitos pais têm deixado, então, os seus filhos com a escola. Um terceiro exemplo de terceirização é a própria igreja. A igreja pode ser um meio de terceirizar a educação dos filhos. Quantos pais dizem assim, eu criei os meus filhos na igreja, por que agora eles se desviaram? Quem foi que disse que você deve criar os seus filhos na igreja? Você deveria criá-los em casa. Muitos pais se preocupam apenas em levar os filhos para a igreja, entregam, quando igrejas que têm salinhas, entregam ali a escola, as titias da salinha, e pronto. Nem sequer perguntam o que aprenderam quando chegam em casa. Não sabem nem o que aprenderam na salinha. Não sabem nem se essa salinha de fato está ensinando a palavra de Deus. A igreja não deve substituir o nosso tempo de ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Se nós não podemos nos conformar com as pregações apenas com o nosso tempo de culto aqui, nós precisamos buscar desenvolver o conhecimento da palavra do Senhor em casa, no nosso dia a dia. Os nossos filhos também nós não podemos nos conformar que os nossos filhos aprendam apenas aqui, na igreja. Um quarto meio, talvez poderíamos citar muitos outros, mas esse aqui seria o último. Um quarto meio de terceirizar a educação são as telas. Um quarto exemplo, as telas. Com isso eu falo todo tipo de tela. Celular, computador, internet, televisão. E se a escola é ruim, talvez isso daqui seja pior ainda do que a escola. O que temos hoje são pais entregando aos seus filhos, tablets, celulares, smartphones, com internet. E quais são as razões para isso? Por que os pais fazem isso? Talvez pela distração da criança. São meninos mimados, crianças que não sabem se comportar, e eles não sabem como ensinar a criança a se comportar, então eles entregam algo que possa fazer com que a criança fique quietinha, um anjinho, né? Tenta tirar a tela da criança para ver se ela continua anjinha, né? Então usam para distração. Um outro exemplo seria o descanso. Uma outra razão dos pais entregarem as telas é o descanso dos pais. E eu digo isso com tristeza no meu coração, porque por muitos anos nós deixamos as crianças com as telas, porque nós queríamos dormir à tarde. E elas estavam entediadas, elas diziam. E nós entregávamos as telas. E não percebíamos quão mal fazia. Ensinávamos de manhã, elas iam para a escola de manhã, e à tarde nós dávamos um prêmio. Nós entregávamos as telas para elas. Nesse caso, para Clara. A Clara experimentou isso. E nós queríamos descansar. Então, um meio pelo qual nós iríamos descansar, dormir um sono tranquilo, era entregando as telas para os nossos filhos. E a outra razão é a liberdade para os pais. Os pais podem, então, trabalhar, os pais podem fazer a sua tarefa de casa, os seus deveres no lar, sem que os seus filhos perturbem. Então, eles entregam as telas. Seria, então, a liberdade para os pais.
Deixa eu trazer aqui uma nota que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez. Foram 2 pesquisas, eu não sei, essa primeira eu não sei exatamente quando foi, mas a segunda que eu vou listar aqui, que eu vou contar para os irmãos, foi em 2018. Dizem assim, com respeito às telas: as experiências, isso a Sociedade Brasileira de Pediatria, certo? Não é uma instituição cristã. As experiências adquiridas por crianças e adolescentes por meio das telas, como a aprendizagem da agressividade e intolerância manifesta nos jogos e redes, se não forem melhor reguladas, terão impacto no comportamento e estilo de vida até a fase adulta. Então, eles não dizem que precisa ser tirado, precisa ser regulado, né? As crianças entregues a isso vai influenciar no comportamento e estilo delas pelo resto da vida. E nós sabemos disso, né? Nós sabemos disso. Essa outra pesquisa de 2018 diz o seguinte, com respeito às telas: o brilho das telas, devido à faixa de onda de luz azul presente na maioria das telas, hoje em dia estão fazendo óculos que não permitem que cheguem, né? E algumas telas também que não permitem que passem essa luz azul que prejudica, contribui para o bloqueio da melatonina, que é um hormônio que regula o sono. Contribui também para a prevalência cada vez maior da dificuldade de dormir e manter uma boa qualidade de sono à noite na fase de sono profundo, com o aumento de pesadelos e terrores. E aí nós não sabíamos porque a Clarinha de vez em quando acordava à noite chorando, com medo de um bicho. Ao acordar, as crianças ao acordarem, o aumento da sonolência por causa disso, da sonolência durante o dia, problemas de memória, problemas de concentração no aprendizado, diminuindo assim então o rendimento escolar. Então, nas escolas os professores reclamam porque que os meninos não prestam atenção, porque que os meninos não estão seguindo aquilo que nós estamos ensinando, que eles estão ensinando. E causa então a hiperatividade, o estresse, a agressividade dos filhos. Irmãos, o mundo das telas é diferente da realidade. O mundo das telas é diferente da realidade. Lá as coisas passam rápido. Um dia equivale a 1 minuto. Passa muito rápido. É colorido, é divertido. E as crianças, elas não só assistem, elas entram no mundo. Elas se incorporam ali naquele mundo colorido. Elas não só assistem como um telespectador, elas vivem aquele mundo, ao ponto de crianças passarem a falar como um desenho animado, a andar como um desenho animado. O seu vocabulário é como um vocabulário de um desenho animado. Elas entram no mundo, desse mundo colorido, rápido e divertido, e aí quando saem, encontram um mundo opaco, triste, que demora a acontecer as coisas. E aí o que acontece é que elas dizem: estamos entediados, mamãe. E aí, mais uma vez, elas estarão presentes diante das telas. Mas deixa eu dizer para você que o problema não é nem esse. Isso é problema para os nossos filhos, para as crianças. Mas o problema não é nem esse. O problema maior é que os nossos filhos estarão diante de ensinos contrários aos que nós professamos crer. Certo? Até desenhos bíblicos podem estar cheios de coisas contrárias à nossa fé. Nós procuramos ensinar os nossos filhos os princípios bíblicos,
E depois nós desfazemos tudo que ensinamos e cremos quando colocamos diante delas coisas que não compactuam com a nossa fé. Procuramos ensinar os nossos filhos a palavra do Senhor. Nós temos crenças, nós temos fé baseada na palavra de Deus. Nós queremos ter no nosso lar uma atmosfera evangélica, mas se nós fazemos isso, se nós entregamos as telas para os nossos filhos, nós estamos fazendo com que os nossos filhos desvalorizem o que nós cremos. E acabamos desvalorizando também. O que nós cremos não faz tanta diferença. É uma questão apenas de religiosidade. Isso não faz diferença. Os meus filhos podem assistir, mas não é assim. Nós precisamos cuidar do coração dos nossos filhos. Importante cuidarmos da saúde, porque nos dizem aqui que isso é prejudicial. As telas são prejudiciais à saúde dos nossos filhos, mas o coração dos nossos filhos também é atingido quando nós entregamos eles a esse mundo. Então, o primeiro princípio com respeito à educação dos nossos filhos é que nós precisamos ser educados, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que nós não podemos terceirizar, nós não devemos terceirizar a educação dos nossos filhos. É responsabilidade nossa a educação dos filhos. Certo? Deixa eu dizer algo aqui mais ainda. Alguns pais dizem que não podem gastar muito tempo com os filhos porque tem que trabalhar, né? Mas o trabalho não deve vir em primeiro lugar. Precisamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude a buscar um outro trabalho, buscar um outro meio de sustentar a família, mas que a educação dos nossos filhos, a presença dos pais na vida familiar deve ser importantíssima. O terceiro princípio para a educação dos nossos filhos nos caminhos do Senhor é conhecer a natureza deles. Conhecer a natureza dos nossos filhos. Pastor, tem quantos minutos ainda? Só 10? 10 minutos, tá bom. Isaías, ou Salmo 51, vamos abrir em Salmo 51, versículo 5. Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi fala que o pecado é algo que está dentro dele, que está dentro de nós, que está em nós desde o ventre materno. Ou seja, nós herdamos o pecado dos nossos pais. Isso significa que uma criança ela não vem ao mundo inclinada a buscar a Deus. Uma criança não vem ao mundo inclinada a buscar a justiça, a fazer as coisas certas para Deus. Elas, na verdade, vêm ao mundo sedentas por realizar os seus desejos egoístas. Elas vêm ao mundo querendo satisfazer os seus desejos. E isso é o que nós chamamos de depravação total. Creio que os irmãos conhecem muito bem, né? Significa que o pecado, ele envolve todo o ser do homem. A personalidade, o caráter, a mente, as emoções. Eu não sei quem falou, não sei se foi Agostinho, mas ele disse que se o nosso corpo tivesse ilhas, ele disse que nenhuma ilha do nosso ser, nenhuma ilha deixou de ser inundada pelo pecado. Ou seja, todo o nosso ser foi corrompido. Isso não significa que nós somos tão maus como poderíamos ser, não é? Mas nós somos potencialmente maus. Nós somos potencialmente tudo aquilo que não presta. Mas Deus é gracioso e não deixa que nós sejamos, que o mundo seja tudo aquilo que ela tem, potencialmente falando. Então, tudo foi maculado pelo pecado. Tudo foi atingido, todo o ser do homem, o seu caráter, suas emoções, sua personalidade, sua vontade,
Tudo está manchado pelo pecado. Não existe nenhuma dessas áreas que não tenha sido atingido, alcançado pelo pecado. Os nossos filhos, portanto, não nascem inocentes. Eles não nascem isentos de corrupção. Um homem, um pensador inglês, John Locke, disse o seguinte, ou Locke, não sei. Ele via a mente da criança como uma tela em branco, como uma folha em branco, pronta para ser preenchida, fornecendo então pronta para ser preenchida. E os professores deveriam então aproveitar isso e preencher essa página em branco na mente da criança, fornecendo então informações e vivências. Mas o princípio das Escrituras é que não. Nós não nascemos como uma tela em branco ou um papel em branco. Na verdade, a nossa mente vem manchada pelo pecado. Ela vem rabiscada pelo pecado. Ela vem rabiscada pelo nosso pecado. E o papel dos pais e não dos professores é passar a borracha que eu chamo, a borracha do Evangelho, para apagar as inclinações da carne e então reescrever com o lápis da verdade a palavra de Deus. Escrever a palavra, a verdade no coração dos nossos filhos. Então elas vêm, na verdade, como uma página suja, como uma página rabiscada pelo pecado, e que nós precisamos apagar isso e escrever novamente, que é o inculcar a palavra do Senhor. E os nossos filhos receberam a depravação total, esse mal, o pecado dos seus pais, que recebemos de nossos pais, que os nossos pais receberam dos nossos avós, e assim por diante até chegar a Adão. Essa é a herança pecaminosa. Isso é o que nós chamamos na teologia de pecado original. É a herança do pecado de Adão. A herança passada pelos seus ramos até chegar a nós. Então, a queda de Adão, portanto, contaminou toda a raça humana. Tanto a culpa como a tendência pecaminosa, que é a corrupção do pecado, são as inclinações para tudo aquilo que é mal, passou a todos os homens. Romanos capítulo 5, nós conhecemos bem, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por isso, o pendor da carne, Romanos 8, 7 e 8 diz: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os nossos filhos não são inocentes. Os nossos filhos caminham para a perdição. Nós, pais, precisamos, portanto, cuidar do coração deles. Nós queremos fazer com que os nossos filhos se desviem do seu curso natural. E algo interessante que eu ouvi, eu não pesquisei a fundo, mas eu ouvi um pastor de aconselhamento bíblico falando que ensina a criança no caminho em que deve andar. Nós temos ali aquele versículo, é mais uma advertência. A ideia é, se você deixar a criança num curso em que ela é inclinada a caminhar, se você deixar ela caminhar no curso dela, ela não vai se desviar. Esse pastor falou isso. Não sei se realmente essa é a interpretação correta, mas o princípio é correto. Se nós deixarmos os nossos filhos caminhar na inclinação que eles estão caminhando, que eles nasceram para caminhar, nós perderemos. Por isso nós precisamos desviar os nossos filhos do caminho errado, do caminho da perdição. E como o tempo está passando, eu quero pular aqui para o segundo princípio. Nós precisamos, além de conhecer a natureza
pecaminosa dos nossos filhos, saber que eles são pecadores, nós precisamos educar no Evangelho, apresentar o Evangelho a eles. Os nossos filhos precisam conhecer o Evangelho e não serem apenas bombardeados com regras e mais regras, para que sejam bons cidadãos, para que sejam bem comportados, para que respeitem as pessoas. Nós queremos ensinar o Evangelho para que eles conheçam a Cristo, para que eles entendam o seu real estado de perdição. Queremos ensinar os nossos filhos o Evangelho, tentando desviá-los do curso natural deles. Irmãos, esse é um grande privilégio para os pais. É um grande privilégio. Nós temos oportunidades, então, de pregar as boas novas do Evangelho para os nossos filhos. Nós temos o grande privilégio e responsabilidade sublime de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. O Evangelho é simples. O Evangelho precisa ser ensinado aos nossos filhos. Eles precisam conhecer a respeito de Deus, a respeito do caráter de Deus. Eles precisam saber quem é Jesus Cristo. Eles precisam saber o que Jesus Cristo fez e por que Jesus Cristo fez aquilo. Por que Deus enviou Jesus Cristo. Eles precisam entender o seu real estado de perdição. E nós, os pais, temos o grande privilégio de ensinar os nossos filhos. Nós temos o grande privilégio de discipular os nossos filhos por todo o período em que eles passam no nosso lar. E é tão bom vermos pessoas chegarem ao Evangelho, chegarem a Cristo, arrependidos. E é mais sublime ainda, mais maravilhoso, quando nós vemos os nossos filhos amar o Senhor. Portanto, que saibamos amar o Senhor, guardar a palavra do Senhor em nosso coração, que não venhamos a terceirizar a educação dos nossos filhos, mas que nós nos responsabilizemos pela educação, que nós possamos conhecer a natureza dos nossos filhos, pecaminosa, e que por isso precisam do Evangelho, e precisamos apresentar o Evangelho aos nossos filhos todo santo dia. Todos os dias precisamos lembrá-los quem é o Senhor, quem é Jesus Cristo, o que eles são, o que irá acontecer com eles se eles não crerem no Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Nosso amado Deus, muito obrigado pelos nossos filhos. O Senhor nos deu para que nós ensinemos. O Senhor nos deu a responsabilidade de sermos representantes do Senhor na vida deles. Nos ajuda a amá-los verdadeiramente, ensinando a palavra do Senhor. Nos ajuda a conhecermos mais de Ti, a guardarmos no nosso coração e termos um firme relacionamento com o Senhor. Aqueles que não têm filhos ainda, possam guardar essas lições para quando os seus nascerem, poderem glorificar o Senhor através da educação dos seus filhos. Te louvamos por esse tempo, pela Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.